O dia em que tudo desabou começou com uma única frase que me destruiu. Minha esposa, Mariana, olhou para mim com olhos que eu mal reconhecia e disse: "Você não vale nada. Vou levar as crianças." Essas palavras doeram mais do que a perda do meu emprego naquela mesma manhã. Eu havia entrado na fábrica onde trabalhei por quase 10 anos apenas para ser informado que meu cargo não existia mais, sem aviso, sem agradecimentos. Apenas uma caixa com minhas coisas e um aperto de mão que parecia mais uma dispensa da minha própria existência. Quando Mariana jogou aquelas palavras em mim, eu já me sentia vazio. Mas quando ela disse que levaria Miguel e Clara, foi como se tivesse arrancado os últimos pedaços da minha vida. Fiquei parado, atordoado, segurando a velha marmita que minha mãe, Leonor, havia costurado para mim anos atrás. A mesma que eu carregava todos os dias para o trabalho. O riso das minhas crianças, os desenhos delas na geladeira, as histórias antes de dormir. Vi tudo isso escapando pelos meus dedos. Naquele momento, eu não conseguia mais respirar dentro daquela casa. Saí sem saber para onde ir. O ar fresco de setembro batendo no meu rosto como se o próprio mundo me lembrasse que eu não tinha mais nada. Minha mente girava dizendo que ela estava certa que eu havia falhado, não apenas com ela, mas também com Miguel e Clara. Caminhei por horas, ou pelo menos foi o que pareceu, até me encontrar diante de um lugar onde nunca havia estado. Uma pequena lanchonete brilhando com luzes amarelas contra a noite. Empurrei a porta e me sentei em um canto, encarando uma xícara de café fumegante que a garçonete colocou à minha frente. Meu reflexo no líquido escuro parecia um homem que eu não reconhecia. Cansado, quebrado, perdido. Estava tão imerso no meu próprio desespero que não notei o velho sentando ao meu lado até ele falar. "Você parece com meu filho", ele disse com uma voz firme e deliberada. Virei a cabeça, confuso. Seu rosto enrugado estava marcado por linhas que contavam décadas de histórias, mas seus olhos carregavam uma dor que eu não podia ignorar. Ele acrescentou: "Mas ele está desaparecido há 35 anos. Meu coração disparou enquanto tentava processar suas palavras. Antes que eu pudesse responder, ele se inclinou ligeiramente para a frente, me estudando como se eu pudesse desaparecer. O que ele disse em seguida, 5 palavras simples, mudaria o curso da minha vida de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Cresci em uma família que acreditava no trabalho com as mãos, na palavra dada e em carregar-se com um orgulho silencioso. Meu pai, Gabriel, era mecânico e podia consertar qualquer coisa com um motor. Ele não falava muito, mas quando falava, suas palavras ficavam comigo. Um homem é medido por como ele se mantém de pé quando tudo desmorona. Ele me disse uma vez quando eu era adolescente reclamando de uma caminhonete quebrada. Na época, ignorei. Anos depois, aquelas palavras ecoariam de formas que eu nunca esperei. Minha mãe, Leonor, o equilibrava perfeitamente. Ela falava baixo, mas sua bondade tinha peso. Acreditava em segundas chances, em fazer as pessoas se sentirem vistas. Era ela quem sentava comigo nas noites em que eu lutava com os deveres da escola, me lembrando que paciência e persistência importavam mais do que vitórias rápidas. Levei suas lições para a vida adulta, embora, em algum momento, comecei a sentir que elas não se aplicavam mais a mim. Nunca fui o atleta estrela, nunca o garoto popular, nunca o homem que as pessoas apontavam com admiração. Mas eu trabalhava duro. Tinha orgulho de chegar cedo à fábrica, mesmo quando minhas costas doíam ou minhas mãos estavam calejadas de lidar com aço. O trabalho não era glamouroso, mas pagava as contas. Por muito tempo, acreditei que isso provava meu valor. Então veio Mariana. Ela era confiante, espirituosa e mais afiada do que qualquer pessoa que eu já conheci. Onde eu hesitava, ela avançava. Uma vez, no início do nosso casamento, ela me disse: "Você me faz sentir segura, Eduardo, como o chão sob meus pés que não cede." Segurei essa frase por anos. Construímos uma família juntos, e quando Miguel nasceu, seguido por Clara, 3 anos depois, pensei que tínhamos encontrado nosso ritmo. Mas com o tempo, as palavras de Mariana mudaram. Em vez de dizer que eu a fazia sentir segura, ela dizia que eu a fazia sentir presa. Em vez de ver minha consistência como força, ela a via como complacência. "Você nunca quer mais, Eduardo", ela dizia depois de outra discussão sobre dinheiro. "Você está bem ficando no fundo enquanto todos sobem." Ela estava certa de certa forma. Eu tinha sonhos antes, mas os enterrei sob responsabilidades e rotina. Todas as manhãs, batia o ponto. Todas as noites,
Tentava ser o marido e pai que achava que deveria ser. Acreditava que era o suficiente, mas o suficiente para mim não era o suficiente para ela. As crianças, no entanto, nunca me olharam com decepção. Miguel, com 10 anos, tinha a perspicácia da mãe, mas minha natureza quieta. Ele fazia perguntas sobre tudo, desde como funcionam motores até por que as pessoas brigam quando se amam. Clara, com 7 anos, vivia com uma alegria que iluminava qualquer ambiente. Ela adorava desenhar animais e colá-los na geladeira para eu ver quando chegava em casa. Eles dois aliviavam o peso da minha vida. Eram a razão pela qual eu continuava, mesmo quando o chão sob meus pés começava a rachar. Meu irmão, Caio, era outra voz que eu não podia ignorar. Mais jovem, mas mais ambicioso, sempre correndo atrás de oportunidades maiores. Uma vez, tomando uma cerveja, ele me disse: "Você precisa lutar por si mesmo, Eduardo. Você deixa a vida te atropelar." Na época ri, mas suas palavras ficaram na minha mente. Quando a fábrica me demitiu, foi como se uma parte da minha identidade tivesse sido arrancada. Eu passava por aquelas portas de aço quase todos os dias havia uma década. Conhecia cada rangido no chão, cada zumbido das máquinas. Perder aquele emprego não foi apenas perder um salário. Foi como perder a prova de que eu importava, de que meu trabalho duro significava algo. Dirigi para casa naquela tarde com a caixa dos meus pertences no banco do passageiro, encarando meu reflexo na janela enquanto o mundo passava borrado. Meu peito estava apertado, meus pensamentos altos. Como eu contaria a Mariana? O que ela diria? Quando entrei em casa, ela estava me esperando. Seus olhos me avaliaram, depois a caixa nos meus braços. "Eles te demitiram, não foi?" perguntou. Não havia preocupação em sua voz, apenas uma certeza fria. Assenti. "Corte de custos. Não havia nada que eu pudesse fazer." Ela cruzou os braços. "Nada que você pudesse fazer. Essa é sempre a sua resposta." Tentei explicar, dizer que encontraria outro emprego, que isso não era o fim. Mas antes que eu pudesse terminar, ela disse as palavras que ainda ecoam nos meus ouvidos: "Você não vale nada. Vou levar Miguel e Clara." Naquele momento, senti as paredes da nossa casa se fecharem. Queria discutir, gritar, provar que ela estava errada. Olhei para as fotos na parede, os desenhos a lápis na geladeira e senti um vazio se espalhar pelo peito. Mariana virou-se, pegou uma bolsa e disse às crianças que ficariam na casa da tia por aquela noite. Miguel me olhou com olhos arregalados e confusos. "Pai, você vai com a gente?" perguntou. Minha garganta queimava enquanto forçava um sorriso e balançava a cabeça. "Hoje não, pequeno. Te vejo logo." Fiquei na porta enquanto eles saíam, o som do carro deixando a garagem cortando o silêncio da casa. Sozinho, caminhei até a cozinha e coloquei a caixa da fábrica sobre a mesa. Dentro dela estavam os pequenos símbolos do meu trabalho. Uma garrafa térmica amassada, um par de luvas gastas, um desenho que Miguel fez de mim segurando sua mão. Meu peito parecia desabar. Foi nesse estado que saí de casa, deixando tudo para trás. Meus pés me levaram sem direção, cada passo mais pesado que o anterior, até que o brilho neon de um letreiro de lanchonete piscou à distância. Era uma lanchonete pequena, escondida entre uma loja de penhores e um posto de gasolina, do tipo que a maioria passa sem notar. Suas janelas brilhavam com uma luz amarela suave e o letreiro acima da porta zumbia na noite. Entrei e o calor me envolveu como um cobertor que eu não merecia. O ar cheirava a gordura de bacon e café queimado, uma lembrança de tantas manhãs em que engolia comida correndo antes de ir para a fábrica. Sentei-me em um canto, longe dos poucos clientes espalhados pelo salão. A garçonete, uma mulher com olhos cansados e um sorriso gentil, serviu-me uma xícara de café sem perguntar. Agradeci em voz baixa e encarei o líquido escuro. O reflexo que me olhava parecia mais velho que meus 35 anos, derrotado pelo peso do fracasso. Minhas mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara, que nunca levei aos lábios. As vozes na minha cabeça eram mais altas que o zumbido do ventilador de teto. As palavras de Mariana ecoavam. "Você não vale nada. Vou levar as crianças." Tentei me convencer de que ela não quis dizer isso, que estava com raiva e apenas desabafando. Mas no fundo, eu sabia que ela vinha construindo isso há anos. Cada discussão sobre dinheiro, cada suspiro quando eu chegava tarde do trabalho, cada momento em que achei que ela queria conforto,
mas me dava silêncio. Tudo levou a isso. Pressionei as palmas das mãos no rosto, tentando bloquear o barulho na minha mente. Foi então que ouvi o arrastar de uma cadeira no chão. Alguém se sentou no banco à minha frente. Baixei as mãos e vi um velho me encarando com uma intensidade que fez meu peito se apertar. Seu rosto era marcado pelo tempo, a pele bronzeada e enrugada. O cabelo grisalho estava penteado com cuidado, e suas roupas, embora gastas, estavam limpas, como se ele tivesse vivido uma vida dura, mas com dignidade. "Você parece com o meu filho", ele disse com uma voz firme que exigia atenção. Pisquei, confuso, e balancei a cabeça. "Você deve estar enganado." Ele me estudou como se eu fosse um enigma. "Você tem os olhos dele, o jeito como sua mandíbula se aperta quando está segurando as palavras. Meu filho desapareceu há 35 anos. Estou procurando por ele desde então. Aí te vejo aqui, e por um momento pensei... talvez..." Ele parou, os lábios se fechando em uma linha fina. Recostei-me no banco desconfortável. "Sinto muito pelo seu filho, mas não sou ele." O velho assentiu lentamente, mas não se moveu. "Talvez não, mas você carrega o mesmo olhar que ele tinha antes de ir embora. Um homem sobrecarregado por algo que não sabe como carregar." Suas palavras doeram porque pareciam verdadeiras. Queria mandá-lo me deixar em paz, mas uma parte de mim não conseguia. Havia algo em seus olhos, algo familiar, como se ele tivesse carregado a dor por tanto tempo que ela se tornou parte dele. "Meu nome é Horácio", ele disse, estendendo a mão. Hesitei, depois a apertei. Seu aperto era firme, quente, acolhedor. "Eduardo", respondi baixinho. Horácio assentiu como se o nome confirmasse algo. Ele se recostou, cruzando as mãos sobre a mesa. "Você perdeu algo, eu vejo isso." Soltei uma risada vazia. "Perdi tudo, na verdade. Meu emprego hoje de manhã, minha esposa hoje à noite e meus filhos." Minha garganta apertou. Ela os levou com ela. Horácio não se abalou. Apenas me olhou com a paciência de quem já enfrentou tempestades piores. "Conheço esse tipo de dor. Detalhes diferentes, mas o mesmo vazio por dentro. Você começa a acreditar que o mundo está certo sobre você, que você não importa, que ninguém notaria se saísse pela porta e nunca voltasse." Suas palavras me cortaram como uma lâmina. Ele estava dizendo os pensamentos que eu tinha medo de admitir. Apertei os punhos contra a mesa. Não sei mais o que fazer. Toda vez que tento, não é suficiente. Trabalhei 10 anos naquela fábrica e eles me dispensaram sem pestanejar. Construí um lar e minha esposa diz que eu o destruí. Meus filhos... Minha voz falhou. Eles me olharam hoje à noite como se não entendessem o que estava acontecendo e eu não tinha respostas. Horácio se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. "Você não pode deixar que esse seja o fim da sua história." Franzi a testa. "Que escolha eu tenho?" Ele suspirou lentamente como se pesasse a resposta. "Você tem a escolha de ficar de pé, de lutar, de não deixar que as palavras deles te definam. Você acha que parei de procurar meu filho porque passaram 35 anos? Acha que aceitei o silêncio do mundo como a última palavra? Porque, se eu tivesse feito isso, a história dele terminaria com um desaparecimento e a minha com arrependimento. Continuei porque a esperança era tudo o que me restava, e essa esperança me manteve vivo." A lanchonete pareceu desaparecer ao nosso redor. O tilintar dos pratos e o murmúrio das conversas sumindo sob o peso de suas palavras. Pela primeira vez desde que a frase de Mariana destruiu minha vida, senti algo acender dentro de mim. Algo pequeno, mas inegável. Olhei para Horácio, sem entender por que esse estranho me escolheu. Por que falava com tanta convicção para um homem que acabara de conhecer. Mas no fundo entendia. Ele via o mesmo vazio em mim que vivia nele há décadas e se recusava a me deixar afundar nisso. Foi então que ele se inclinou mais para perto, sua voz firme, mas gentil, e disse as 5 palavras que mudariam tudo. "Não os abandone como eu." Essas palavras bateram mais forte que qualquer coisa que Mariana havia jogado contra mim, mais forte que a perda do meu emprego, mais forte que o silêncio que veio depois que as crianças saíram de casa. Meu peito se apertou e, por um momento, não consegui respirar. Era como se ele tivesse alcançado dentro de mim e trazido à luz os pensamentos que eu tentava enterrar. "O que você quer dizer?" perguntei, minha voz baixa, quase com medo da resposta. O olhar de Horácio não vacilou.
Quando meu filho desapareceu, olhei para os anos anteriores e vi um homem que não estava lá quando importava. Trabalhei longas horas, disse a mim mesmo que estava provendo, mas na verdade estava me escondendo. Estava com raiva, impaciente, sempre apontando defeitos. Achava que disciplina significava silêncio, que amor podia ser implícito. Então, numa noite, ele se foi. 35 anos se passaram, e não há um dia em que eu não me pergunte se ele foi embora porque acreditava que eu não me importava, porque o abandonei de todas as formas que contam, mesmo vivendo sob o mesmo teto. Suas palavras afundaram em mim como pedras na água. Vi flashes, 2 olhos arregalados de Miguel perguntando se eu iria com eles. Vi a mãozinha de Clara segurando a alça da mochila enquanto seguia a mãe para fora. Eu disse a mim mesmo que estava muito quebrado para lutar, muito derrotado para me levantar, mas naquele momento percebi a verdade. Se eu cedesse agora, seguiria o mesmo caminho que Horácio lamentava todos os dias da sua vida. Pressionei as palmas contra a mesa. Não quero ser esse tipo de pai. Não quero que eles cresçam pensando que desisti deles. Horácio assentiu lentamente, um lampejo de alívio em seu rosto. Então não seja. Você ainda tem uma chance. Pode perder um emprego, pode perder um casamento, mas não pode perder a si mesmo. Não, a menos que decida se entregar. Engoli em seco, minha garganta seca. Mas e se ela não me deixar vê-los? E se ela continuar me afastando? Sua mandíbula se apertou, e pela primeira vez, sua voz trouxe um tom afiado. Então você luta, não com raiva, não com amargura, mas com tudo dentro de você que ama essas crianças. Você mostra que está lá, mostra que eles importam mais que seu orgulho, mais que sua dor. Você não desaparece na noite e não deixa que eles se perguntem se você se importava. Porque se você os abandonar agora, Eduardo, essa pergunta vai assombrá-los pelo resto da vida. A convicção em seu tom fez meu peito arder. Fiquei olhando para aquele estranho que apareceu do nada, falando comigo como se tivesse esperado a vida toda para dizer essas palavras. Pela primeira vez naquele dia, senti uma faísca dentro de mim. Algo mais forte que a vergonha ou o desespero. Era pequena, frágil, mas real. Recostei-me, os punhos cerrados, a respiração se estabilizando. Não vou desistir. Vou ver meus filhos. Vou dizer a verdade a eles. Não posso deixar que a última lembrança deles de mim seja o silêncio. Os olhos de Horácio suavizaram e por um momento ele pareceu quase orgulhoso. É isso. Esse é o homem que seus filhos precisam. Não perfeito, não intocado, mas presente. Forte o suficiente para continuar de pé. Assenti, o peso de suas palavras me ancorando. Obrigado, disse, minha voz falhando. Não sei por que você sentou aqui hoje à noite, mas eu precisava disso mais do que posso explicar. Ele deu um leve sorriso, um canto da boca se erguendo. Talvez eu não tenha escolhido. Talvez fosse para ser assim. A garçonete passou, enchendo nossas xícaras de café, e percebi que a minha ainda estava intocada. Horácio levantou sua xícara, tomou de um gole e a colocou de volta com um leve tilintar. Você sabe o que precisa fazer agora. Não perca tempo. Não deixe o medo decidir por você. Vá até eles. Encarei o café, depois minhas mãos marcadas e ásperas de anos na fábrica. Não eram as mãos de um homem de sucesso, não aos olhos de Mariana, mas talvez ainda fossem as mãos de um pai que se recusava a soltar. Levantei-me, a cadeira arranhando o chão de azulejo. Vou agora, disse, mais para mim mesmo do que para ele. Horácio estendeu a mão sobre a mesa, colocando-a firmemente no meu braço. Seu aperto era forte, quase sobrenatural para um homem da sua idade. Lembre-se do que eu disse. Não os abandone como eu. Assenti, as palavras gravadas em mim. Virei-me e caminhei para a porta, meu peito batendo com uma nova energia. Empurrei a porta para o ar da noite, a brisa fresca levando embora o cheiro de gordura e café. Pela primeira vez desde a manhã, meus passos tinham propósito. Ao atravessar o estacionamento vazio, olhei para trás, pela janela da lanchonete. Vi Horácio ainda sentado, me observando. Ele levantou a xícara em um pequeno gesto, uma despedida silenciosa. Ergui a mão em resposta e entrei no carro. Sabia onde Mariana estaria. Ela sempre corria para a casa da irmã quando precisava de apoio. Era para lá que ela levara Miguel e Clara. Minhas mãos apertaram o volante enquanto ligava o motor. Pela primeira vez em anos não pensava no que havia perdido. Pensava no que ainda tinha para lutar.
Dirigi pela noite, as palavras de Horácio ecoando na minha mente. Não sabia o que me esperava no fim do caminho. Não sabia se Mariana bateria a porta na minha cara ou se as crianças entenderiam. Mas sabia de uma coisa com certeza absoluta. Eu não ia abandoná-las. A viagem até a casa da irmã de Mariana pareceu mais longa do que deveria, embora eu conhecesse cada curva de cor. Meu peito se apertava a cada quilômetro, mas as palavras de Horácio me impediam de dar meia volta. Não os abandone como eu, repeti várias vezes até que se tornaram minha âncora. Quando parei na entrada da casa, as luzes estavam acesas. Sombras se moviam pelas cortinas, e imaginei meus filhos sentados no sofá, se perguntando por que o pai não estava lá. Esse pensamento me queimava por dentro. Saí do carro e caminhei até a porta da frente. Minhas mãos tremiam, mas as forcei a ficarem firmes enquanto batia. A porta se abriu e lá estava Mariana. O cabelo preso, os braços cruzados, a expressão uma mistura de surpresa e irritação. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz afiada. Engoli em seco, mas não desviei o olhar. "Vim por Miguel e Clara. Não vou embora sem vê-los." Seus lábios se apertaram em uma linha fina. "Não é hora, Eduardo. Eles já estão chateados o suficiente. Você precisa deixar isso para lá." Algo dentro de mim mudou. Por anos, recuei em discussões, cansado ou envergonhado demais para insistir, mas não dessa vez. "Não", disse com firmeza. "Não vou deixar para lá. Você pode me deixar se é o que quer, mas não vai tirá-los de mim. Eles precisam do pai e eu não vou sumir da vida deles." Seus olhos se estreitaram, mas ela hesitou. Esse momento de silêncio me deu coragem. "Você lembra quando seguramos Miguel no hospital pela primeira vez?" perguntei. Minha voz falhou, mas continuei. "Você disse que eu te fazia sentir segura, como se nada pudesse nos abalar. Não fui perfeito, Mariana, mas sempre os amei. E não vou deixar que eles cresçam pensando que não lutei por eles." De trás dela, uma voz pequena quebrou a tensão. "Pai." O rosto de Miguel apareceu na esquina, seus olhos arregalados e inquisitivos. Ele deu um passo à frente e, naquele instante, o peso que eu carregava se partiu. "Miguel", disse, minha garganta apertada. Ele correu até mim antes que Mariana pudesse detê-lo, envolvendo os braços na minha cintura. Seu abraço era desesperado, como se tivesse segurado o medo a noite toda e finalmente o deixasse sair. "Sabia que você viria", ele sussurrou. Clara veio logo atrás, seus bracinhos envolvendo minha perna. "Papai, você vai ficar com a gente?" perguntou, a voz pequena e esperançosa. Ajoelhei-me, puxando os dois para perto, meus braços tremendo enquanto os segurava. "Estou aqui", disse, pressionando o rosto contra seus cabelos. "Não vou a lugar nenhum." Mariana ficou na porta, os braços ainda cruzados, mas seus olhos suavizaram levemente. Eu podia ver o conflito em seu rosto. Ela esperava que eu permanecesse quebrado, que desaparecesse na noite como um homem fraco demais para se levantar. Em vez disso, viu-me de pé, mais alto do que em anos. "Você acha que isso muda alguma coisa?" perguntou, a voz mais baixa agora. "Muda tudo", respondi, "porque finalmente entendo quem sou. Posso não ter o melhor emprego, posso não ter sido o marido que você queria, mas sou o pai deles e vou lutar para estar na vida deles. Você não pode tirar isso." Miguel se afastou, olhando para mim com determinação. "Precisamos de você, pai." Ouvir aquelas palavras me quebrou de uma forma diferente. A dúvida, a vergonha, a voz na minha cabeça dizendo que eu não valia nada. Tudo começou a desvanecer sob a força da voz do meu filho. A irmã de Mariana apareceu atrás dela, franzindo a testa. "Talvez você devesse deixá-lo falar com as crianças", disse suavemente. "Eles merecem isso." Mariana olhou para trás, depois voltou o olhar para mim. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Finalmente, ela deu um passo para o lado. "Tudo bem, você pode vê-los, mas isso não significa que mudei de ideia." Levantei-me, mantendo as mãos nos ombros dos meus filhos. "Você não precisa mudar de ideia hoje, mas saiba disso. Não vou parar de ser o pai deles. Não vou recuar novamente." Entramos na sala. Miguel ficou colado em mim, Clara no meu colo. Seus pequenos corpos se agarravam a mim como se eu pudesse desaparecer. Contei a verdade em palavras simples que eles poderiam entender.
que às vezes os pais brigam, que às vezes as pessoas perdem empregos e cometem erros, mas que nada disso mudaria o quanto eu os amava. Na expressão de Mariana, vi que ela não estava pronta para perdoar ou reconciliar, mas também vi um lampejo de algo que não via há anos: respeito. A noite se estendeu com uma conversa tranquila, as vozes das crianças preenchendo o espaço que pensei ter perdido. Para sempre. Quando finalmente me levantei para sair, Miguel segurou meu braço. Você volta amanhã, né? Abaixei-me e olhei em seus olhos. Amanhã e depois de amanhã, e todos os dias que eu puder. Nunca vou parar de aparecer por vocês. Clara me abraçou forte. Promete? Beijei o topo de sua cabeça. Prometo. Ao sair para a noite fria, senti-me mais leve do que em anos. Os problemas não haviam desaparecido. Meu casamento ainda estava fraturado. Meu emprego ainda se fora, meu futuro incerto. Mas, pela primeira vez, não estava paralisado por essas perdas. Tinha algo mais forte me puxando para frente. O amor dos meus filhos e a escolha de lutar por eles. Voltei para o carro, repetindo as palavras de Miguel na cabeça. Precisamos de você, pai. Essas 4 palavras tinham mais poder que toda a amargura de Mariana, mais peso que qualquer demissão da fábrica. E por trás delas, a voz de Horácio, firme e inabalável. Não os abandone como eu. Apertei o volante enquanto ligava o motor. Pela primeira vez em muito tempo, sabia exatamente quem eu era e para onde estava indo. Na manhã seguinte à minha conversa com Mariana e ao reencontro com meus filhos, acordei com um peso diferente no peito. Não era o fardo esmagador do desespero que carreguei no dia anterior. Era a responsabilidade pesada de uma promessa que fiz a Miguel e Clara, que nunca os abandonaria, não importa o quão quebrado eu me sentisse. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Mariana permaneceu distante, reservada e muitas vezes fria. Em suas palavras, ela me lembrava repetidamente que nosso casamento não era mais o mesmo, que estava cansada de carregar um homem que nunca buscava além do mínimo. Mas, mesmo em sua amargura, ela não podia ignorar a mudança em mim. Eu não discutia com raiva, não me retirava para o silêncio. Mantinha-me firme com uma convicção calma. E cada vez que olhava para meus filhos, lembrava-me do porquê. Consegui trabalhos temporários onde podia, organizando prateleiras, entregando suprimentos, consertando motores pequenos para vizinhos. Não era glamouroso, mas me mantinha em movimento, provando a mim mesmo que ainda era capaz de construir. Aos poucos, oportunidades surgiram. Meu pai, Gabriel, me deu ferramentas da sua oficina, dizendo que era hora de usar minhas mãos de uma forma que fosse minha. Meu irmão, Caio, passou por casa e disse: "Não sei o que aconteceu com você, mas finalmente parece vivo." Mais importante, meus filhos nunca mais duvidaram de mim. Miguel começou a me pedir ajuda com seus projetos escolares, me puxando com um entusiasmo que eu não via há meses. Clara desenhava imagens de nós 3 de mãos dadas, colando-as orgulhosamente na geladeira sempre que eu visitava. Eles me observavam de perto, aprendendo não com minhas palavras, mas com minhas escolhas. E todos os dias, eu aparecia. Provei a eles que o pai deles ainda estava de pé. Semanas depois, voltei à lanchonete. Queria agradecer a Horácio, contar como suas 5 palavras redirecionaram minha vida. Ao entrar, procurei pelos bancos, mas ele não estava lá. A mesma garçonete se aproximou e perguntei se ela o tinha visto. "Horácio!" ela repetiu, franzindo a testa. "Você quer dizer Horácio Veiga?" Assenti, ansioso. "Sim, ele sentou comigo aqui, cabelo grisalho, forte para a idade, meio sério, mas com uma presença marcante." Ela me olhou confusa. "Conheci Horácio. Ele vinha aqui anos atrás, mas ele faleceu há muito tempo. Não o vejo há mais de uma década." A xícara de café na minha mão tremeu levemente. Olhei ao redor da lanchonete, meio esperando que ele aparecesse de repente. Mas os bancos estavam vazios. O tilintar dos pratos e o murmúrio das conversas continuavam como se ele nunca tivesse estado lá. Voltei ao canto onde ele sentou comigo aquela noite. Sentei-me e encarei a mesa, passando a mão pela superfície lisa. Fosse Horácio de carne e osso ou algo mais, sua presença foi real para mim. Suas palavras foram reais. Seu aviso me salvou de cair no mesmo vazio que consumiu sua vida. Fiquei lá, em silêncio, sussurrando um obrigado ao ar vazio, esperando que de alguma forma ele chegasse até ele.
Então, saí da lanchonete, levando sua mensagem adiante, determinado a nunca esquecê-la. Olhando para trás agora, entendo a lição que ele me deu. A vida pode te reduzir a nada. Empregos desaparecem, casamentos se quebram, pessoas em quem você confia podem te ferir de formas que você nunca imaginou possíveis. Mas nada disso significa que você deve parar de lutar pelas pessoas que realmente importam. O valor de um pai não é medido por seu salário ou pelo estado do seu casamento. É medido pela sua presença, pela sua recusa em desistir, pelo amor constante que ancora seus filhos, mesmo quando o mundo treme. Ainda estou reconstruindo, ainda aprendendo a me manter de pé, mesmo quando o chão parece instável. Mas sei agora que não sou inútil, sou um pai, e isso é motivo suficiente para continuar avançando. Se você tirar algo da minha história, que seja isto: não abandone as pessoas que precisam de você. Não deixe o desespero te convencer que desistir é mais fácil do que se manter de pé. Apareça, mesmo quando parecer impossível. Especialmente então. Porque, às vezes, o menor ato de permanecer presente pode mudar uma vida para sempre. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, se te fez pensar na sua própria vida ou nas pessoas que você ama, peço que compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar dele. Deixe um comentário abaixo e me diga o que você tirou dessa história. E se quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. Seu apoio mantém essas histórias vivas e juntos podemos lembrar uns aos outros que não importa o quão quebrada a vida pareça, sempre há uma razão para continuar de pé.